Olá, paz do Senhor, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu estou escalada para ministrar aqui na Assembleia de Deus Ministério Boas Novas. Hoje é no domingo, né? Essa mensagem vai ser disponível aí para vocês, os membros da igreja. Não somente os membros da igreja, mas também todos aqueles que desejarem ouvir o que Jesus, o que o Espírito Santo deseja falar. E eu creio que quando o Espírito Santo ele usa os teus servos, seja quem estiver aqui, em qualquer outro lugar, ele traz vida, traz salvação, traz cura, traz libertação. E eu creio que se você nesse momento está necessitando de cura, de salvação, de libertação, se você está precisando de algo específico na sua vida, eu creio que o Espírito Santo nesse momento pode te alcançar, pode entrar na área que você necessita. Por isso eu peço para que você fique aqui durante esses próximos minutos, porque o Espírito Santo quer falar ao nosso coração. Abra sua Bíblia no livro de Filipenses, carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 1, 2, 3 e 4. Eu vou ler na minha versão, na Bíblia da minha versão, que é atualizada, né, nos dias atuais, acredito que muitas pessoas tenham aí. Vamos lá. Por estarem unidos com Cristo, vocês são fortes, o amor dele os anima e vocês participam do Espírito de Deus. E também são bondosos e misericordiosos uns com os outros. Então peço que me deem a grande satisfação de viver em harmonia, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos. Que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Eu já preguei essa palavra aqui alguns meses atrás, aqui na igreja, acredito que tenha sido no ano passado, e o tema é os frutos da oração. Os frutos da oração. A oração nada mais é do que um meio de comunicação do homem com Deus. Se você deseja se comunicar, se você deseja estar íntimo de Deus de alguma maneira, se relacionar com Deus, o meio de comunicação é a oração. A oração, ela te une a Deus, ela te leva a Deus. E existem pessoas, né, que não conseguem ter essa vida, essa prática de oração, uma vida de comunhão com Deus. E essas pessoas, com certeza, não vão ter esses frutos aqui que eu vou expor para vocês. A palavra do Senhor diz no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 25, que Jesus ele começa a ensinar os discípulos a orarem. Os discípulos começam a aprender sobre a verdadeira oração, a oração que o Senhor atende, que o Pai atende. E Jesus começa a falar sobre a oração dos fariseus, que eram hipócritas, que quando iam orar, eles oravam nas sinagogas, em praça pública, na frente de todo mundo, onde todos podiam enxergar, e eles faziam orações longas e longas demais, orações que eram somente da boca para fora, só para mostrar para a sociedade, para mostrar para o mundo que eles eram religiosos, que eles eram alguém que estava perto de Deus e tinha algum tipo de comunhão com o Pai. Mas Jesus ele coloca os fariseus como pessoas hipócritas, como pessoas que apenas faziam coisas para que as outras pessoas pudessem ver, pudessem enxergar. E muitas das vezes nós também somos assim. Quando nós fazemos alguma coisa para Deus, nós também temos a nossa intenção, a nossa motivação para que o outro venha ver e aplaudir, para que o outro venha ver e enxergar. E Jesus ele começa a fazer um tratamento pessoal no coração dos discípulos, porque a sociedade estava corrompida, a religião estava corrompida, a forma de crer e ver Deus, né, a concepção do que era Deus, do que realmente Deus queria do homem estava corrompida, porque os religiosos, os mestres da lei, aqueles que deveriam ensinar quem era o Pai, o que o Pai queria dos seus servos, estava ensinando de uma maneira totalmente errada. E Jesus estava ali para alinhar o povo a Deus, para levar o povo a entender o que realmente Deus queria e quem realmente Deus era. E Jesus vem com um ensinamento muito diferente. Acredito que ninguém ouvia aquele tipo de ensinamento naquela época. Jesus estava dizendo assim: olha só,
Agora, eu não quero que vocês fiquem diante das sinagogas, dos templos, orando em voz alta, nas ruas, nas praças públicas, declarando que vocês são os meus servos, através da oração. Eu não quero que vocês falem com o Pai para que os outros possam ouvir. Agora eu quero que vocês orem em secreto. Feche a porta do seu quarto, entra no seu quarto, fecha a sua porta, ore em secreto, porque o Pai irá te recompensar publicamente. E agora nós somos confrontados a ir diante do nosso Pai, diante de Deus, quando ninguém está nos vendo, quando ninguém está nos enxergando. Porque é nesse momento que a gente não precisa, não tem nenhuma necessidade de mostrar alguma coisa para alguém. Porque quando a gente está diante somente de Deus, a nossa natureza, quem nós somos, se revela. É revelado. Você não precisa se maquiar, usar máscaras diante de Deus. Porque se você está somente você e Deus no seu lugar secreto, você sabe muito bem que você fica completamente nu. Você fica, a sua nudez aqui dentro é apresentada diante de Deus. Você não precisa fazer igual os fariseus, maquiar quem eles eram, mostrar que eles eram santos, mostrar um certo tipo de santidade, um padrão social para as pessoas. Porque diante de Deus, nós não precisamos disso, porque Deus sabe quem nós somos. Então, Jesus estava dizendo assim, ei, diante da minha presença não precisa haver máscaras, não precisa ter máscaras, sabe? Diante da minha presença não precisa ter, você não precisa mostrar uma pessoa que você não é. Diante da minha presença você pode ser você mesmo. Ei, tire as suas máscaras, tire os seus bloqueios, as barreiras que me afastam de você, que afasta você de mim. Agora, na minha presença, no lugar secreto, onde ninguém está vendo, não há necessidade de mostrar nada, porque eu sei quem você é e eu quero trabalhar no seu coração e eu quero fazer algo dentro de você, algo de dentro para fora. Enquanto os fariseus estavam ali mostrando uma coisa que era de fora para dentro, uma coisa que era totalmente exterior, Jesus estava dizendo assim, não, o que eu quero é trabalhar no seu interior, o que eu quero é trabalhar dentro de você, é fazer algo que o homem não vê, é fazer algo que muitas vezes a sociedade não vai ver no momento, mas lá na frente eu vou te recompensar publicamente, lá na frente o mundo vai ver a minha glória sobre a sua vida, mas você não vai precisar mostrar, você não vai precisar mostrar para ninguém, porque eu vou mostrar para você, eu vou fazer o mundo ver a minha glória sobre a sua vida. Aleluia, glória a Deus. E eu quero nesse momento trazer aqui o primeiro fruto da oração. Quando nós temos uma vida de oração, o primeiro fruto que nós temos aqui baseado no livro na carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 1, a oração produz força e ânimo. A oração produz força e ânimo. Aqui diz, por estarem unidos com Cristo, ou seja, por terem uma vida de oração, uma vida de comunhão com Cristo, vocês são fortes e o amor dele os anima. Lembrando que eu estou na versão da linguagem de hoje da Bíblia, ok? O amor dele os anima. O amor dele, a presença dele faz você ficar forte. Nós estamos vivendo um tempo onde a maioria das igrejas estão fechadas. Nem todas estão fechadas, porém, acredito que 85%, 90% das igrejas estão fechadas. Porque a maioria das igrejas aqui são perto do centro e não dá para abrir igrejas grandes, né, perto do centro da cidade por causa da aglomeração. Mas as igrejas lá na zona rural, igrejas que estão mais afastadas do centro, acredito que estão abertas porque não há muitas pessoas. Mas nós estamos vivendo em um tempo onde nós precisamos orar, nós precisamos buscar ainda mais a face de Deus, nós precisamos buscar ainda mais a glória de Deus, porque agora não tem mais uma igreja reunida, uma igreja que um fortalece o outro através do louvor, através da oração. Não, agora nós estamos, entre aspas, né, sozinhos, porque agora é você e Deus, meu irmão.
E é agora que você precisa orar mais. É agora que você precisa entrar no seu quarto e buscar a face de Deus. Porque é nesse momento que o inimigo vai querer te desanimar. É nessa situação agora que nós estamos vivenciando que o inimigo vai querer te tirar de todas as formas da presença de Deus. Mas o Espírito Santo me usa nesse momento para dizer para você, não deixe de orar. Porque o inimigo quer tirar a sua força, quer tirar o seu ânimo. Mas ele não vai conseguir se você continuar buscando a presença de Deus. Se você continuar vivendo uma vida de oração, se você continuar unido com Jesus, você não vai perecer. Quando nós temos uma vida de oração, nós somos fortes, não com a nossa própria força, e sim com a força do Espírito Santo. Nós somos cheios de ânimo, sabe? A palavra do Senhor diz, sejam firmes e constantes e abundantes na obra do Senhor. Ser firme é você ser forte, é você ser firme e você não parar, você ser firme naquela decisão, você ser firme num propósito. Constância é você mesmo, você enfraquecendo, você continuar, você não parar, você persistir, você todos os dias ali, constância, não, do mesmo jeito, do mesmo ritmo, não mais nem menos, do mesmo ritmo. Se você está menos, você vai ficar um pouquinho mais, mas você ser constante. Abundante é você fazer além do que Deus quer que você faça ou do que o homem quer que você faça. É você ser abundante, é você mostrar para Deus que você quer mais e mais e mais. É você ser abundante, fazer além do que lhe foi pedido. Mas sem uma vida de oração, você não vai conseguir ser firme, você não vai conseguir ter ânimo. Jesus venceu as tentações após a comunhão que ele teve com o Pai no deserto. Jesus não iria conseguir vencer nenhuma tentação se ele não tivesse tido aquele momento de jejum. O próprio Jesus, o Filho do Pai, Jesus que morreu na cruz, ele foi o maior exemplo, ele mostrou a necessidade de estar a sós com o Pai, a necessidade de ter uma vida de oração, de jejum. Pedro negou Jesus, porque na hora que Jesus falou para ele orar lá no Getsemane, junto com os discípulos, ele não orou. Ele dormiu junto com os discípulos. E quando veio a tentação sobre a vida dele, ele não suportou, ele não conseguiu vencer, porque no momento que era para ele estar orando, no momento que era para ele estar guerreando com as armas espirituais, ele foi dormir. A mesma forma aconteceu com Davi. No momento em que era para Davi estar na guerra junto com os seus soldados, ele ficou no palácio, ele ficou no lugar de descanso, e Betseba veio, a tentação veio, ele não conseguiu resistir. Nós não somos diferentes deles, nós não somos diferentes de Davi, nós não somos diferentes de Pedro. Nós precisamos estar ligados em Deus, nós precisamos continuar buscando a face de Deus, porque se nós não buscarmos a face dele, nós não vamos conseguir vencer as tentações, e nós vamos ficar fracos e desanimados. Segundo fruto da oração, a oração produz comunhão com o Espírito Santo. A oração faz você entender qual caminho você precisa prosseguir, aonde você precisa andar, qual caminho. Se você não tiver comunhão com o Espírito Santo, não tiver uma vida de oração, o Espírito Santo você não vai conseguir ouvir a voz dele, você não vai conseguir ser sensível ao que ele tem para te dizer, você não vai conseguir ser sensível ao que ele quer falar, porque Deus, o Espírito Santo quer falar conosco o tempo todo ele está falando com a gente de diversas formas, mas muitas vezes nós não conseguimos ouvir, nós não conseguimos entender a voz de Deus, nós não conseguimos ter a sensibilidade para ouvir a voz do Espírito Santo, porque falta em nós mais oração, mais comunhão, mais jejum, mais entrega. E muitas vezes nós tomamos decisões precipitadas, decisões erradas na nossa vida, porque falta em nós comunhão com o Espírito Santo, falta em nós oração. A oração produz uma comunhão, a oração produz também santidade. A palavra do Senhor diz que aquele que nasce da água do Espírito, aquele que vive no Espírito, esse é como o vento sopra onde quer, só se ouve o barulho que faz. Assim são esses que são guiados pelo Espírito. Se você quer ser guiado pelo Espírito, se você quer andar debaixo da obediência, da glória do Espírito, da presença de Deus, você, aleluia, precisa orar, precisa buscar a face dele. Se você se aproximar de Deus, ele vai se aproximar de você. A oração produz santidade. Quanto mais
nós orarmos, mais perto de Deus a gente ficar, mais longe do pecado a gente vai ficar, mais distante das coisas erradas nós vamos ficar. E eu quero dizer algo para você: entra no seu quarto, feche a sua porta, ore e não saia de lá até que você saia mais santo, mais purificado, mais santo. Isso é o dever do cristão, esse é o dever do cristão. Nós precisamos ser assim. A oração produz santidade. A oração produz, terceira coisa, bondade e misericórdia. Quanto mais perto de Deus, mais nós produziremos bondade. Porque por nós mesmos, nós não somos bons, nós temos uma natureza adâmica, pecaminosa, nós temos a tendência de fazer só o que é mal. Mas se nós estivermos mais perto de Deus, tivermos uma vida de oração, nós produziremos o fruto da bondade e da misericórdia. Do fruto do Espírito que está lá no livro de Gálatas. Nós conseguiremos ter empatia com o outro, nós vamos sentir a dor do outro, nós vamos ter misericórdia do outro. A palavra do Senhor diz no livro de Atos, capítulo 10, que Cornélio, ele tinha misericórdia. Cornélio era um homem que orava a Deus em contínua oração. Vou ler aqui, Atos 10, capítulo 10, versículo 2. Piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Ele era um homem que fazia esmolas, que cuidava dos outros, que se preocupava com as outras pessoas, porque ele orava, porque ele tinha comunhão com Deus. Se nós não tivermos comunhão com Deus, nós não vamos ter misericórdia, nós não vamos ter empatia, nós não vamos ter bondade, porque só essas qualidades não vêm de nós mesmos, essas qualidades só podem vir de Deus. E nós precisamos buscá-los de todo o nosso coração. E para finalizar, estamos caminhando para o final. A oração, ela produz humildade. Quer ver uma pessoa humilde? Era Jesus. Quer ver uma pessoa humilde? Era Paulo. O apóstolo Paulo, ele tinha tudo para ser o homem mais soberbo desse mundo, porque ele era um homem letrado, um homem que tinha graduação, um homem que era um fariseu. Ele tinha conquistado muitas coisas nessa terra, mas quando ele viu Jesus no caminho de Damasco, ele deixou tudo para trás, a fim de poder ganhar somente a Jesus. Ele entendeu que o único propósito da vida do ser humano verdadeiro deve ser conhecer Jesus, estar perto de Jesus. A oração produz humildade, sabe? Quanto mais nós orarmos, mais humildes nós vamos ser. Quanto mais nós orarmos, mais nós vamos reconhecer que precisamos da graça, do perdão, do favor de Deus. Se nós não orarmos, nós vamos ficar pessoas altivas. Nós vamos ficar pessoas, sabe, autossuficientes. Mas quanto mais nós orarmos, mais nós vamos entender que somos carentes e dependentes da presença do Espírito Santo, da presença de Deus. Nós precisamos entender isso. Se você vê uma pessoa que se acha porque tem uma vida de oração, se acha porque é um pregador, se acha porque é um pastor, porque é um presbítero, porque é alguém importante na igreja, se acha porque conquistou isso e aquilo, meu filho, essa pessoa não está muito perto de Deus não, porque quanto mais perto de Deus nós ficamos, mais humildes nós nos tornamos, porque uma das características de Jesus é humildade. Aqui no livro de Filipenses capítulo 2 diz que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Jesus. Ou seja, ele não quis ser igual a Deus, mesmo sendo Deus, ele se despiu da sua glória, tornou-se homem, tornou-se servo e humilhou-se e morreu na cruz. A pior morte que poderia existir naquela época era a morte de cruz, era uma morte muito humilhante e ele morreu para que nós pudéssemos viver. Ele se entregou por nós mesmo sem precisar, porque ele era Deus. Ele se entregou para que nós tivéssemos a vida, para que nós pudéssemos ter a oportunidade de ser salvos. Ele se entregou por nós. Ele é o maior exemplo de humildade que pode existir nessa terra. E nós precisamos ir até a presença de Jesus com humildade, porque nós não somos nada, nós somos carentes e dependentes da glória, do perdão dele. Quando nós estamos perto de Jesus,
nós produzimos humildade e o outro também começa a enxergar, começa a ver em nós humildade também. As pessoas começam a ver em nós essa simplicidade. Quanto mais perto de Jesus, mais simples nós nos tornamos. E eu não estou falando de riquezas materiais, não. Não estou falando de ser simples no sentido de se vestir mal, de ter uma roupa rasgada e feia. Não estou falando isso, não. Eu estou falando de humildade aqui dentro, ó. Uma humildade que vem de dentro para fora. Aleluia. Glória a Deus. E para finalizar, a oração, ela produz amor e serviço ao próximo. Quanto mais nós estivermos perto de Jesus, perto de Deus, mais nós vamos amá-lo de todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, e mais nós vamos amar o nosso próximo. Mais nós vamos amar o nosso próximo e vamos servir o nosso próximo. Servir a nossa igreja local, servir as pessoas. Quanto mais nós estivermos perto de Deus, nós vamos produzir amor, amor e amor e serviço. Quer ver uma pessoa cheia do Espírito Santo? Quer ver uma pessoa cheia da glória de Deus? Essa pessoa, ela está servindo o tempo todo, ela serve. Por quê? A característica daquele que é cheio da glória de Deus, uma das características é que ela é ativa. Ela não consegue ficar somente esquentando o banco na igreja. Ela está sempre em atividade, sempre servindo, sempre de prontidão, como um soldado, sempre de prontidão para a obra do Senhor. Nós precisamos entender que essas são um dos maiores frutos da oração. A pessoa que tem uma vida de oração, uma vida de intimidade, ela serve o próximo. E detalhe, sem intenções de receber elogios e gratidão. Muitas vezes nós fazemos as coisas com a intenção de recebermos algo em troca, com a intenção de recebermos em troca alguma coisa, mas quanto mais próximos de Deus, menos a gente se interessa com as coisas desse mundo, menos a gente se interessa com os méritos dessa terra, e mais a gente deseja os céus, a glória, aquilo que Ele preparou para nós nas mansões celestiais. Quanto mais próximo de Deus, mais perto dele a gente deseja ficar, e mais longe do mundo, das coisas pecaminosas, do sistema pecaminoso, da vaidade, daquilo que produz vaidade, daquilo que passa, a gente quer ficar, mais longe a gente quer ficar. Aleluia, glória a Deus. O amor e o serviço é um dos maiores sinais de que a pessoa está frutificando. Amém? Eu sei que nós estamos em um período muito difícil, onde a gente está fazendo muito pouco para Deus, muito pouco, porque o que mais estão falando para a gente ficar em casa, fique em casa, fique em casa. Mas eu sei que mesmo assim a gente pode de alguma maneira servir, de alguma maneira a gente pode frutificar. E o Espírito Santo nos dará o entendimento, nos dará as estratégias necessárias para que nós possamos servir e amar o nosso próximo e amar a Deus. Amém? Se você está fraco, se você está sem bondade, sem misericórdia com o outro, se você está com pouca comunhão com o Espírito Santo, isso significa que você precisa orar mais. E esse é o tempo propício para você orar mais, para você buscar mais o poder do Espírito Santo. Esse é o tempo. Nós precisamos aproveitar esse tempo que nós estamos tendo menos atividades para fazer, porque poucas pessoas estão trabalhando, muitas pessoas foram demitidas do seu emprego. Então, esse é o tempo que nós estamos livre. Nós precisamos dedicar esse tempo para buscar a presença do Espírito Santo. E eu creio que quando nós buscarmos de todo o nosso coração, nós vamos encontrar e transbordar. Aleluia, eu desejo isso de todo o meu coração, transbordar a glória de Deus, ser cheio do poder de Deus para curar vidas, para salvar vidas, para fazer aquilo que Ele me designou a fazer. Eu não sei qual é o propósito que Ele tem na sua vida, mas Ele tem. Eu não sei qual é, mas Ele tem. Então se entregue para Ele, se lance para Ele, se lance, porque você não vai se arrepender. Ele tem o chamado, Ele tem algo maravilhoso para fazer na sua vida. Então se lance para Ele, porque Ele vai revelar, Ele vai fazer. Ele tem algo muito especial para nós. Compartilhe esse vídeo, principalmente os membros da igreja,
compartilha esse vídeo. Eu quero orar nesse momento pela sua vida, pela nossa vida, pelo Ministério Boas Novas e por todos que estão nos ouvindo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu estou aqui, Senhor, sozinha aqui na igreja, Pai, mas eu sinto a Tua presença neste lugar. E eu sei, Pai, que vidas vão ser alcançadas através desse vídeo. Vidas vão ser alcançadas através dessa mensagem tão curta. Eu sei, Pai, porque Tu tens um propósito. Eu peço para que o Senhor venha fortalecer aqueles cristãos que eles não estão, meu Pai, orando nesse período. Venha fortalecer para que eles possam frutificar em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau.